Podcast Evolucionismo, número 103, episódio gravado exatamente às 10 horas e 55. No finalzinho vem um negocinho. Do dia 9, é isso, paizão? 9 de janeiro de 2026. Então é isso, paizão. Tô gravando esse aqui numa sexta-feira, episódio drop. Ou seja, não é. Olha só, faltou energia. Exato momento que Exato momento que faltou energia. Graças a Deus que o locutor vai calar a boca. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Puta que pariu. Que fique assim uns 20 minutos. E meu celular tá com 100% melhor ainda. Show de boletas. Show de boletas. Vou até aqui. Peraí. Infelizmente, voltou a energia. Enfim, cara. Mas é isso. Esse episódio de hoje é gravado na sexta. Não é o semanal obrigatório. É aqueles episódios espontâneos, né? Onde eu sinto que eu preciso colocar alguma ideia para fora, ou principalmente que essa ideia seja eternizada aqui no episódio, no podcast, né? E eu vou falar mais sobre isso, talvez, se eu não esgotar o assunto hoje, mas mesmo assim ainda vai ter atualização do final da sexta, do sábado e do domingo, e talvez se eu for gravar na segunda, né? Que esse próximo episódio ele é muito mais, vai ser muito mais voltado ao planejamento do ano. Então, possivelmente eu vá gravar no domingo à noite, assim que eu voltar para casa, depois que eu deixar R, Bob. Aí eu vou gravar isso aí e vai ser um episódio daqueles que são muito importantes. E nesse episódio de hoje ele é muito mais para colocar aqui no meu consciente algo que tá um pouco inconsciente. Talvez, não sei. É cavar uma ideia. Enfim, o que é que tá pegando? Eu terminei o ano com 95 quilos. E eu sabia que eu não ia levar isso muito adiante, do que eu ia voltar à rota da produtividade e, obviamente, junto com isso, um corpo melhor. Aí nessa semana, após a viagem, eu tinha muito fixo a ideia de que eu ia colocar energia em eliminar boa parte desse peso e voltar ao meu peso ideal, né? E além de tudo, eu tinha e tenho ainda, diga-se de passagem, muito claramente a, a ideia, não ideia de ideia em si, mas de a certeza, é melhor, palavra melhor, a certeza de que eu vou retomar isso. Não tenho dúvida. Principalmente entendendo alguns pilares muito claros. E esses dias eu estava reescutando aqui vários podcasts e fazendo o colocando a descrição, inclusive se você é um dos 20 espectadores desse podcast aqui, e você ouviu algum desses aí, desses últimos, principalmente aí da temporada 2, você viu que alguns deles já têm a separação por assunto de cada horário. O que é que eu tô falando? Isso é até bom para eu também ter essa inteligência e essa
clareza na hora de gravar os episódios, de saber quando colocar os assuntos, de não ficar parecendo Mário pulando de assunto em assunto e abrindo muitos parênteses, enfim. Então, eu comecei a semana já com essa ideia de eliminar os fast foods, de possivelmente voltar a fazer caminhada, de possivelmente voltar a acordar mais cedo. E aí essa decisão foi tomada, foi tomada com uma certeza de você chegar e dizer, de eu chegar e dizer, é isso, ali por volta de segunda-feira, essa, essa base aí. Principalmente depois de segunda-feira, por quê? Segunda-feira eu tomei essa decisão, mas eu fiz aquilo que geralmente qualquer gordo faz, que é o dia da despedida. Então, segunda, eu comi macarrão ao vivo, eu comi tudo que podia: bolo, salgadinho, refrigerante, chocolate. Foi acarajé. Foi realmente, eu gastei quase mais de R$ 100 só esse dia aí. E aí eu disse, depois disso não, não mais. Aí na terça-feira fiz o jejum, tranquilo. Na quarta-feira já era a ideia de fazer jejum também, mas aí eu vi que o corpo ainda não estava adequado a essa nova dinâmica, a essa nova velha dinâmica. Aí eu fui para a estratégia do salgadinho. Eu até falei, acho que eu gravei no último episódio, e também foi drop. Essa semana vai sair 2 episódios ah, adicionais, né? Então, eu ouvindo os podcasts antigos, principalmente o do início do ano passado, é muito claramente e evidente a forma na qual, com a qual eu consegui fazer o resultado que eu tive. E como eu comentei no último episódio, eu pensava, eu tinha a ideia de que eu tinha começado o ano muito melhor do que eu realmente tinha. Ah, coceira nesse nariz, nesse ouvido. Porque aqui, ó, eu vou até abrir aqui, ó, Dieta 25, já tá aberto aqui, o acompanhamento de peso que eu faço. Aí de 2025, tá que pariu, coceira no ouvido. Abre o chibio. Aqui, ó, 2025, eu comecei bem. Por exemplo, no exato dia de hoje, do ano passado, eu tava com 88,2, ou seja, 4 quilos a menos do que eu tô hoje. Hoje eu tô com 92,4, um pouco mais de 4 quilos. Só que eu terminei a semana com 91,2, no dia 12 de janeiro. E no dia 14 de janeiro, aqui ó, foi dia 15 de janeiro, eu tava com 91,1 ainda. Aí depois disso que finalmente eu segui pra evolução. E aí eu emendei aqui mais de uma semana de evolução constante, onde eu cheguei a estar com 85,9 e terminei com 87. Agora, você dá pra ver que hoje não, essa semana eu fiquei, eu só me relembrei que o meu corpo ele aceita muito bem essas estratégias e ele elimina muito bem os pesos, os quilos. Porque em um dia eu perdi quase 3, porque era inchaço e tudo e tal. Na terça-feira eu tava com 96,6. E aí na quarta eu já tava com 93,5. 3 quilos, ponto 1. Seguindo exatamente a estratégia
Que era o quê? Primeira estratégia. Olha, você filho da puta nesse ouvido. Era 2 dias de jejum, um dia de alimentação do salgadinho. Eu sei o que eu tô falando. Ok. No segundo dia de jejum, na quarta-feira, eu, eu percebi que o corpo estava pedindo. Ele não estava tancando o jejum. O corpo e a mente também. Caralho, filho da puta. Cera nessa porra. Aí, aí foi o que resolvi fazer a estratégia lá do salgadinho. E deu certo, porque eu saí de 93,5 para 92,5 mesmo comendo. Ou seja, 1 quilo. Aí ontem, quinta-feira, era dia de jejum. E eu tava seguindo o jejum. Mas quando deu 10 horas, eu fui lá e pedi uma pizza. Eu ia fazer um arroz com carne, mas não tinha o ketchup. Aí eu pensei, vou fazer um arroz com carne e farinha. Mas aí eu pensei novamente. Quando começou a negociação, né? Negociação você já sabe. Se você acompanha aqui, o que é que eu falo? Você começa a negociar com sua mente, significa que você já perdeu. Aí, o pensamento mais produtivo possível é: se eu já perdi, teoricamente, né? Teoricamente, se nessa negociação que, como eu falo, se você começou a negociar, você já está errado, você já perdeu, você provavelmente já perdeu, é melhor que você busque perder o menos possível. E foi o que eu fiz. Por incrível que pareça, a ideia de pedir a pizza hoje se tornou, ela se confirmou ser a melhor, porque foi a única coisa que eu comi no dia. Mais uma vez eu digo, não é questão de saúde, é questão de peso mesmo. Sei que tá péssimo, mas se eu tivesse comido ali uma grandíssima quantidade de arroz com farinha e com carne frita, em vez de ter acordado hoje com 92,4, eu teria no mínimo acordado com 94. Eu aposto o que for, porque tudo que eu tô seguindo aqui já foi testado inúmeras vezes antes, várias vezes. Então, e já entendendo isso, por isso que eu tô gravando aqui nesse momento para entender e colocar isso aqui, tirar do inconsciente, tirar do silêncio da minha mente e colocar no programa, porque acaba se tornando um acontecimento canônico, porque é uma questão de, né, voltar ao que eu tava antes. E eu sei, eu de verdade, cara, eu não é questão de punheta mental, não. Eu sei que eu vou conseguir. E entendendo a estratégia do que eu fiz antes, dá para eu chegar até antes. Dá pra eu chegar até num espaço de tempo menor. Que eu levei 4 meses para sair dos fatídicos 92 do ano passado, de janeiro, para chegar aos 80 só lá para dia 15 de abril. Então foram 4 meses e meio de, de, de execução, né? Só que aí eu percebo aqui, ó, vários e vários dias, teve mais dias positivos do que negativos. Primeira semana de janeiro desse ano foi uma porra. Foi 100% negativo. A segunda semana ela tá neutra. Ela tá aqui 2 dias negativos, que foi ontem e segunda, um dia neutro, que foi quarta, e um dia positivo, que foi terça. Então eu percebo que se eu tenho 4 dias positivos na semana, 2 dias neutros e um dia negativo, eu consigo chegar
Eu acho que eu consigo reverter isso aí na metade do tempo do ano passado. Eu realmente acredito. E qual é a melhor estratégia aqui que eu percebo? Primeiro, a melhor estratégia seria, pode ser, você fazer 2 dias de jejum e uma alimentação saudável. Ou você fazer um dia de jejum e uma alimentação que traz pouca, é que mesmo você comendo, ela é irrelevante em questão de peso, mas não é saudável. Ou a terceira, que vai diminuir um pouco do. Ah, consigo, filho da puta. Ela vai aumentar um pouco a demora de ter esse resultado, mas também ela é mais sustentável, que é dia sim, dia não. Isso significa o quê? Hoje eu vou fazer um jejum, amanhã, sábado, eu vou comer arroz com carne, e é isso. No domingo, eu vou fazer um jejum, teoricamente, né? Sim, essa é a execução. Dia sim, dia não, e que esses dia sim, dia não seja interrompido com uma alimentação saudável, que é o arroz e carne, e que, em questão de qualidade e quantidade, ele me supre, em questão do gosto e da quantidade, e consegue me fazer ter a. Consegue me fazer. Consegue o corpo, fazer o corpo tancar o dia seguinte de jejum bem melhor, porque ele dá sustância. Então, ele simplesmente faz com que você tenha a possibilidade de passar o dia ou até mesmo 2 dias. Então, essa vai ser a estratégia que eu vou seguir. Hoje, jejum, amanhã fazer essa alimentação. Amanhã, talvez, eu me encontre com R, mas não é certeza ainda. Não é certo que eu vá me encontrar com ela. E, mas certo mesmo tá para o domingo. Então, é isso. E outra coisa que eu quero falar agora, vou seguir essa estratégia, mas a segunda coisa que é um pouco relacionada a isso é o meu, a minha skin, o meu cabelo. Eu tô com o cabelo penteado. O cabelo penteado para trás, né? Aquele cabelo penteado para trás, que é um corte mais social. E o corte que eu tava antes disso era o corte que era tipo mullet, que é tipo moicano, aquele mesmo corte que a Rascaeta usa. Exatamente aquele corte. Assim, eu tinha uma desconfiança de que os cortes de cabelo me traziam resultados, principalmente físicos. E é interessante mesmo que eu cortei esse cabelo dessa maneira. Assim que eu cortei ele assim, eu engordei drasticamente. Eu sei que pode e não é uma mutada aqui que tem um caralho no carro do som passando. Então não é uma coisa comprovada, mas é empírica. E aí hoje à tarde, hoje 6 horas da tarde, assim que eu sair da loja, eu vou fechar a loja aqui, vou na no barbeiro, vou cortar o cabelo novamente daquele mesmo jeito lá, tipo um moicano. E aí nisso, outra coisa, eu tô me escondendo atrás da minha barba, tô com a barba grande.
E aí, com essa barba grande, acaba que essa papada, quando eu tava com 95 quilos, eu tava com a cara redonda. Ainda tô com a cara redonda. E aí, nisso, é uma coisa, puta que pariu, tem uma caralha de uma mulher narrando uma porra ali. Puta que pariu, que voz nojenta. Essa nova voz de viado. Aí, nisso, eu vou seguir isso aí e voltar às mesmas estratégias de antes. Por quê? Essa semana, eu setei que eu iria acordar cedo. Inclusive, eu acordo cedo, só que eu não levanto. E aí, não levantando, fica, fica nessa. Fica nessa porra de acordar mal. Que eu acordo 8h30, tomo banho e abro a loja às 8h40. Que não é o certo. Então, a próxima semana, 8 horas é pra estar com a loja aberta. Eu não quero saber. E aí, colocar o sono como prioridade. Porque acordando cedo e fazendo a caminhada, olha só, veja bem. É a estratégia que deu certo. Acordar cedo, fazer a caminhada de 10 quilômetros, ouvindo podcast ou gravando o programa, voltar, fazer o jejum durante o dia. No dia seguinte, comer arroz com carne. É isso. E aí o tempo vai dizer o quanto mais eu seguir isso aí, mais eu vou ter rapidamente o resultado que eu quero. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. E, pelo contrário, é até meio fácil. É até meio fácil de seguir isso com o passar do tempo. Essa semana, eu. Ai, caraca. Esse resto de semana, eu vou buscar administrar. E aí, na próxima semana, iniciar essa estratégia aí. Principalmente a questão do sono. De que maneira? Que maneira? Eu tava pensando aqui agora. Ó, mulher nojenta, vai tomar no cu, doidão. Inacreditável. O, o domingo, no sábado, eu aqui na cidade, não vou estar na cidade dos meus pais. No domingo, eu posso acordar o mais tarde possível, lá, meio-dia, 1 hora da tarde, ou até mais do que isso. E depois disso, até mesmo no sábado, dá para dormir à tarde. Aí no domingo, eu, eu acordo tarde, o mais tarde possível. Isso é estratégia de sono. Aí no domingo, eu faço o corujão, apresentando o planejamento do ano. Faço corujão e aí gravo o podcast, apresentando o planejamento do ano. Faço essa. No corujão, faço o primeiro dia de caminhada. E na segunda-feira, consigo tancar aí pra ficar na loja aí até suas 5 horas, 6 horas. E vou dormir o mais cedo possível. Vou dormir lá pra 7, 8 horas no máximo. Então, é isto, cara. É isso. Essa questão do sono, ela é muito mesmo, de certeza absoluta em minha questão. Ela é muito uma questão de você conseguir ter os primeiros ajustes. Porque o meu sono ele é muito fácil de ser mantido exatamente como ele está. Então, assim que eu consigo estabelecer uma nova maneira nova maneira não, os novos horários de acordar e dormir, isso aí se perpetua facilmente.
Então, essa é a questão principal, é, de fato, colocar esse acordar e esse dormir em horários que vai me trazer positividade, produtividade. Então, não é muito sobre uma questão diferente do que isso. Enfim, cara. Enfim, é isso. Esse programa realmente foi só pra colocar essas ideias aqui pra fora. Valeu, é nóis.